Meus amores, bem-vindos, consultório de família e você, mais uma vez, juntinhos aqui pela sua Novo Tempo. Sabe que algumas vezes eu sou abordada por homens que me dizem, Darleide, dá-se a impressão de que só mulheres sofrem abuso. E dizer coisa assim parece um crime, de que homens sofrem abuso também, sabia? Pois é, homens também vivenciam relacionamentos abusivos, práticas abusivas em relação a mulheres que cometem contra homens abusos. É disso que nós vamos tratar hoje. Não é contra mulheres, nós vamos falar da realidade de um outro grupo também importante, igualmente importante, que tem um sofrimento semelhante ao de muitas outras mulheres. Mas nós temos tendência de não acreditarmos que homens passem por dificuldades nos relacionamentos com mulheres. Mas estamos muito acostumados a considerar que homens cometem abusos de toda ordem, sexual, psicológico, emocional, verbal, enfim, nós admitimos prontamente. Mas há homens que, primeiro, guardam muita vergonha, têm muito temor de falar, são ridicularizados, mas há o que se estudar sobre esse assunto. Há que se considerar respeitosamente que homens e mulheres carregam a imagem e semelhança de Deus, que ambos devem encontrar-se em dignidade diante de qualquer relacionamento ou situação na vida. Minha convidada de hoje é psicóloga, doutoranda. O tema do seu estudo, da sua pesquisa no doutorado, é exatamente contra o abuso ou a respeito do abuso que homens sofrem e suas repercussões na criação dos filhos. Ela foi bem profunda em sua pesquisa e é um prazer recebê-la aqui no programa de hoje. Bem-vinda, Jamile Zin. Tudo bom? Tudo bom, Darleide. Um prazer imenso estar aqui com você. Que universo é esse que você resolveu desbravar? Um universo espinhoso. Porque, bem como você falou, não se fala sobre isso, parece que não se acredita que esse fenômeno aconteça. E eu decidi, né, quando eu tive a oportunidade de entrar no programa de doutorado, eu decidi falar desse tema porque antes de eu começar esse estudo, quando eu falava nas minhas palestras, quando eu falava nos lugares onde eu ia, eu mencionava rapidamente do abuso contra o homem, que esse fenômeno existe, e eu percebia que alguns homens levantavam o olhar. Sabe quando a gente está no auditório, a gente vai perceber no comportamento das pessoas. Alguns homens, né, no final me procuravam, me parabenizavam até, e começou ali, um lugar aqui, um lugar ali, os homens me procurando para dar o seu depoimento, como se aquilo fosse um encorajamento. E aí, quando eu entrei no programa de doutorado, eu decidi aproveitar para falar do que não é falado. Até porque não tem estudo, aliás, não se tem muito estudo sobre isso. Para você ter ideia, em 2022 foi feito um levantamento de dados da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de Misericórdia, aqui de São Paulo, buscando nessas bases de dados, né, na revisão da literatura, estudos sobre abuso de meninos e homens. E dos 1.400 estudos, apenas 53 falam sobre esse fenômeno, sendo que muitos deles apenas uma pincelada, apenas um comentário rápido. Então, eu percebi que realmente a minha procura sobre esse material, já que tinha homens me procurando para falar desse fenômeno, precisaria ser aprofundado. E foi aí que essa questão de 2022 eu vi agora, mas anteriormente eu já tinha visto que não tinha material. E o que você encontra em São? Porque já que não tinha tanta literatura, não tinha tanta pesquisa já que favorecesse a que você deslanchasse mais facilmente na sua pesquisa, o que você fez para encontrar meios para essa pesquisa? Eu comecei a falar, né? Buscar. A buscar material que não se tem muito, mas comecei a falar. E eu aí lancei uma pesquisa, e essa pesquisa está sendo ainda, né, as pessoas ainda podem responder, os homens ainda podem responder, aonde
eu tenho os dados dessa pesquisa, confirmam que muitos homens se sentem abusados. Então, a gente lançou essa pesquisa, as pessoas, quando eu estou nas palestras, pegam ali o QR Code, respondem no seu celular. Eu já tenho quase 300 homens que responderam. E nessa pesquisa, a gente faz perguntas que passam pelos 5 tipos de abuso, como está na Lei Maria da Penha. Abuso físico, sexual, psicológico, moral e patrimonial. E pasme, tem abusos que 48% a 50% dos homens já sentiram na pele. E é o que eles marcam ali na pesquisa. Alguns tipos de abuso um pouco menos, mas não é porque é menos que a gente não deve observar e trabalhar, né? E alguns tipos de abuso muito mais. O que você percebe na pesquisa em relação à forma de os homens lidarem com o abuso? Das mulheres, nós lidamos muito bem com a situação já exposta, é fato de como elas reagem. Muitas permanecem em casa por causa dos filhos, muitas não têm condição financeira para romper com relacionamento abusivo, muitas se calam por vergonha também. Então, é bastante conhecida a forma como as mulheres reagem diante de alguns abusos, permanecendo, outras rompendo, quebrando o silêncio. No caso dos homens, que diferença há entre a forma de as mulheres de vivenciarem abusos em relação ao sexo masculino? É bem semelhante os sentimentos que os homens têm, é bem semelhante aos das mulheres, né, os sentimentos das mulheres, só que com uma potência muito maior. Porque o homem sente vergonha, a mulher sente vergonha também, o homem sente vergonha, mas ele sente muito mais, porque ele não se admite, né, um homem, por exemplo, apanhar. Um homem, por exemplo, ser abusado sexualmente. Um homem, por exemplo, ser obrigado a manter um relacionamento sexual que ele não quer, porque se imagina que o homem está sempre disposto a uma relação sexual, por exemplo. Então, eles sentem muita vergonha. Além da vergonha de denunciar, eles têm também aquele rechaço, né? Como é que deixou uma mulher agredir, bater? Como é que não se defendeu? E quando eles têm coragem de denunciar, os pouquíssimos que têm, e por isso que não se tem estatística, porque eles não denunciam, mas os poucos que têm, eles relatam que quando chegam na delegacia, também eles são motivos de zombaria, de piada, né? E muitas vezes também concordam de que deveriam apanhar mesmo, que o homem deveria apanhar mesmo, fez alguma coisa para merecer. O mesmo fenômeno que acontecia com as mulheres. As mulheres, elas eram assassinadas porque o homem tinha que limpar a honra. Lembra dessa época? Ou a mulher tinha sido violentada sexualmente porque usou roupa curta, levando a culpa para a mulher. E o homem também sofre isso, ele sofre principalmente a vergonha. Mas, além da vergonha, o homem também quer manter a família, ele acha que isso não vai acontecer mais, né? Ele às vezes, tenta fazer alguma coisa para que isso não volte a acontecer, né? Estratégias. Mas o principal é a vergonha. E tem mais, desculpa, e tem mais um detalhe também. Alguns não se percebem. Alguns não percebem que está sofrendo abuso. Eu tenho homens, né, porque eu tenho a pesquisa que eles marcam, mas também eu tenho depoimento de vários homens. E às vezes eles fazem descrições, e quando a gente diz assim, mas isso não é abuso? Não se davam conta que era abuso. Ou homens que dizem assim, quando minha mulher chega em casa, eu fico pisando em ovos, fico em suspense. Mas isso não é um abuso psicológico? A esposa chegar em casa, o homem ficar pisando em ovos? Então, eles às vezes não percebem também. Quem são essas mulheres? Onde elas estão? Porque dá-se a impressão que as mulheres são sempre as vítimas, portanto, são sempre boazinhas, ou também são boazinhas, elas são necessitadas de acolhimento, de ajuda, pobrezinha. Não tem essa ideia de que assim, elas são sempre vítimas, tem uma lei em especial, tem um cuidado em especial e está tudo certo. Só que, especialmente nós que somos cristãos, nós precisamos olhar a repercussão do pecado que afeta homens e mulheres. Vê aqui a câmera, deixa eu olhar para você aqui. Estamos, enquanto cristãos, considerando que há uma repercussão do pecado sobre homens e mulheres, que não está no escopo do Evangelho excluir um e favorecer a outro,
O Evangelho vai sempre nos trazer para o mesmo patamar, de modo a que seja a verdade como ela é, onde abundou o pecado é entre homens e mulheres. Então, pensar que todo homem é mau e toda mulher é boazinha foge da realidade que o conhecimento do que repercute a partir do pecado, que assolou a todos nós, que infecta a todos nós, não é válido. Então, isso aqui não é uma defesa dos homens contra as mulheres, como em outros programas, não é uma defesa das mulheres contra os homens, se nós trabalharmos a perspectiva correta. Não é uma disputa fla-flu, não é. Não é um time contra o outro, não é um gênero contra o outro, não é. Descansa um pouco, abre os teus ouvidos, presta atenção. Pode ser que você, mulher, agora que nos assiste, tenha comportamentos abusivos dentro da sua casa, com seu marido ou com seus filhos. Nós, quando falamos no Quebrando o Silêncio, por exemplo, uma campanha lançada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, e neste ano, 2024, nós trabalhamos o abuso sexual cometido contra crianças, por exemplo, nós pensamos sempre no cuidado que as crianças devam ter e a figura do homem vai aparecer com grande temor. Mas será que mulheres também não abusam contra crianças? Nós vamos então caminhando com a Jamile Zin, que é doutoranda e escolheu como tema da sua pesquisa abusos cometidos contra homens por parte de mulheres. Isso é uma educação que nos está sendo oferecida no sentido de percebermos que homens e mulheres sofrem também, mas há, claro, uma grande diferença, imagino eu, dos números, estatisticamente falando, de mulheres que sofrem abusos em relação a homens. Como é que estamos em questão de números? Não tem uma base oficial de é dados. verdade, porque não tem muita pesquisa sobre o abuso contra homens, né? Mas não tem muita pesquisa, mas os homens não denunciam. Os homens não batem na delegacia, primeiro, porque não tem uma delegacia e nem profissionais com serviços especializados em defesa ao homem. Isso existe em defesa da mulher. Né? A gente vê vários seminários, vários artigos científicos, estudos, encorajamentos, campanhas do abuso contra a mulher. Não existe contra o homem. Para você ter ideia, eu estava lendo uma reportagem sobre abuso patrimonial, aonde no final desse artigo, não era um artigo, era uma notícia, né? Encorajando as mulheres a denunciar o abuso patrimonial. E no final dessa reportagem, estava ali dizendo, caso você sinta que esteja sofrendo abuso patrimonial, procure a delegacia da mulher mais próxima. E o homem que sofre abuso patrimonial, ele não tem, né, aonde buscar. Então, não se tem dados porque o homem não denuncia, não se, né, é marginalizada essa questão do abuso contra o homem, não se fala, e o homem tem vergonha de bater na delegacia. Porque, como eu falei, se ele bater, muitos delegados, eles vão dar risada, né? E tem mais uma. Bater na delegacia, chegar na delegacia, né, amiga? Chegar na delegacia. E vai que... Tá, chegar na delegacia. É um termo que a gente usa lá na minha... de onde eu sou. Mas a gente tem alguns estudos isolados. Um estudo ali de uma comunidade, um estudo ali de uma UPA, né, que acadêmicos fizeram, de uma cidade, de uma capital, né, e de uma escola. E nesses estudos, a gente tem percebido, e esses estudos estão ao acesso de todos, que a violência contra o homem está aumentando principalmente entre os adolescentes. Entre as adolescentes, né? Entre os namoros. Para você ter ideia, um estudo que nem é tão recente, ali entre o ano de 2007 e 2009, que a gente vê que não tem pouco tempo, né? Foi feito um estudo pela Fundação Oswaldo Cruz, ali pela CLAVE, que é o estudo latino-americano que estuda o fenômeno violência. E esse estudo abrangeu 10 cidades brasileiras. E nesse estudo, entre adolescentes, foi ouvido 3.200 adolescentes, dos quais 30% dos meninos estavam sendo abusados por suas namoradas, e 17% das meninas é que eram abusados, ou seja, 17% dos meninos estavam abusando, 30% das meninas, ou seja, mais meninas estavam abusando dos seus namorados. E essas meninas hoje são as meninas que provavelmente estão sendo
as donas de casa, as chefes de família. Então, esse fenômeno já se vê desde lá. Mas esse estudo ficou de lado. Não se falou, não se fala muito de estudos como esse. Ou seja, meninos abusados na adolescência com tapas, chutes, tudo para manter o controle. Lá no artigo está dizendo quais os motivos que levam as meninas a fazer isso com os namorados. Controle. Controle. Elas querem controlar os seus namorados. E batem. E hoje eu ouvindo adolescentes, quando eu ouço adolescentes, Darleide, as meninas mesmo dizem, eu bato mesmo. Né? Como assim bate? É, porque ele não fez e vai lá e dá tapa e dá arranhão. As meninas batem com as mãos, mas também elas lançam muito objetos. E esse fenômeno a gente vê também com as mulheres. Né? As mulheres em casa. Elas, não é que elas não façam violência, a violência física, eu estou falando agora da violência física, não é que elas não violentem com a mão, com tapa, com unhas, mas a principal forma da mulher abusar, e das meninas também, é lançando objeto. Lançando copo, instrumentos cortantes, água quente. E eu tenho vários relatos que eu posso te dar da minha pesquisa, da escuta de homens e também de meninos, da forma que eles sofrem ou sofreram abusos. E é alguma coisa quase que cultural, assim, né? Que seja permitido de a mulher bater nos homens, assim, ainda se tratando dos adolescentes, por exemplo. Mas adultos também, dá aquele tapa, bate no ombro, bate nas costas. E isso permite. Se um homem dá um tapa no ombro de uma mulher ou dá um tapa nas costas, diz, que isso? Mas as meninas fazerem isso com os meninos é natural. Ai, para e pá. Ou quando é alguma coisa com raiva mesmo, bater. Isso. Então a gente naturaliza essa violência da menina contra o menino. Até porque a mulher tem menos força física. Sim. Então, tapa de uma mulher, um tapinha de uma mulher no homem, se vê como se fosse uma brincadeira, né? Mas isso aí pode ir evoluindo e tomando proporções maiores. Porque você naturaliza o gesto primeiro. Gesto. O gesto é natural, porque ela não tem força, olha o que está embutido. Ela não tem força, ela é vinho, é só uma brincadeirinha. Então, aquilo que fica como um gesto aceitável, para intensificar a força, você não percebe que intensificou a força, que saiu de uma brincadeira para uma violência. Exatamente, até porque, né, se tem aquela visão da mulher doce, é uma visão sacralizada de que a mulher, né, é a mulher que ela gesta um filho, é a mulher que amamenta, é a mulher doce, aquela visão de que a mulher é mansa, é serena. Então, o tapinha foi de leve. Né? E, como você bem disse, vai naturalizando. Agora, Jamile, apesar de haver pouca pesquisa, mas você diz, procurando encontra. Você encontrou e tem encontrado, também fazendo a sua própria pesquisa, o que é necessário para a sua conclusão de curso de doutorado. Mas por que não há interesse em pesquisar? Por que você é uma das poucas pessoas? Por que esse desinteresse por pesquisar esse fenômeno? Eu acredito, né, que um dos fatores seja a pouca visibilidade, o preconceito com um tipo de pesquisa desse. Quais são os preconceitos? Uma vez eu escutei uma pessoa dizendo, mas você vai pesquisar isso? Cuidado que você pode ser cancelada. Despertar as feministas, né? Esse despertamento de que vai mexer, né? Ou de mulheres achar que o estudo pode deslegitimizar o que já foi conquistado. Então, para que vai mexer nisso? Né? E tem algumas dificuldades na pesquisa, né? Mulheres, às vezes, não aceitam e se manifestam porque talvez elas não entendam que aqui, como bem você disse no começo, não é uma guerra dos sexos, como se falava, né? Guerra dos sexos. Teve uma época que se falava nisso. E isso foi ficando, né? Não é a mulher contra o homem, nem o homem contra a mulher. Não é uma pesquisa de uma mulher que está contra a mulher, de forma nenhuma. Eu acho e vejo, e os estudos mostram, que tem muitas mulheres que elas sofrem violência e eu continuo combatendo isso. Eu continuo erguendo minha voz para falar sobre isso. Mas a gente fala tanto de justiça. Então. A gente fala tanto de justiça. Então, você perguntou por que não se pesquisa. Tem preconceitos contra uma pesquisa, né? Essa pesquisa, como eu disse, é espinhosa, porque as pessoas não compreendem o objetivo que é entender esse fenômeno, principalmente dentro da família. E que esse fenômeno está tomando escaladas grandes. E onde é que a gente vai chegar se continuar essa guerra entre os sexos?
O que que acontece com... Você disse, por exemplo, sobre homens que sofrem abuso patrimonial, mas em outro momento você disse abuso sexual. É difícil de se imaginar uma mulher forçando um homem a uma relação sexual. Como é que se dá? De várias formas, né? Por exemplo, no meu estudo, e eu conto aqui os exemplos com autorização, todos os exemplos que eu usarei aqui é com autorização, porque é de um estudo, né? Mas, por exemplo, eu tenho o caso de um homem que ele foi algemado na cama, a mulher fez ele engolir um Viagra para manter relação com ele. A gente, quando ouve isso, acha que não é possível isso acontecer. A gente acha que não é possível um homem sofrer um estupro, por exemplo. E isso acontece. Eu tenho outro caso do estudo, contado aqui com autorização, de um menino. Ele tinha 17 anos e ele, quando estava perto de fazer aniversário de 18 anos, a mãe disse que tinha um presente para ele. Porque esse menino, durante ali, quando ele entrou na adolescência, a mãe dizia para ele que ele tinha que arrumar uma namorada. Tinha que arrumar uma namorada, e que ele não aparecia com a namorada. O irmão já tinha aparecido com a namorada e ele não, que ele tinha que chegar com a menina em casa. E ele participava das aulas de ensino religioso e ele ouvia o professor falando do ideal do casamento, do que era promiscuidade, né? E ele disse assim, eu não queria ficar me envolvendo com um monte de meninas, eu achei bonito aquilo que o professor falou e eu queria arrumar, se não fosse a primeira namorada, mas eu não queria ficar de menina em menina. E ele não tinha arrumado ainda uma namorada aos 17 anos. E na véspera do aniversário dele, a mãe disse que tinha um presente para ele. Disse para ele se arrumar, tomar o banho dele, ir para a escola. Na saída da escola, buscou ele na escola e chegou na porta de um prostíbulo, já tinha contratado algumas prostitutas, entregou o filho para aquelas mulheres e disse, quando vocês acabarem o serviço, vocês me chamam. Entregou aquele filho, rapaz, aquelas mulheres entraram com aquele menino lá para dentro e ele conta, né, eu tenho isso nos dados da pesquisa, que ele não teve escapatória. As mulheres diziam para ele assim, enquanto você não fizer o que sua mãe mandou a gente fazer, a gente não vai te deixar sair daqui. E aquele menino em lágrimas, né? Até hoje, né? Virou um trauma na vida dele. Hoje ele é casado, tem filhos. Ele foi obrigado a penetrar. Esse é o termo que a gente usa no abuso sexual de homens. Obrigado a penetrar. E não é porque um homem teve uma ereção e uma ejaculação que ele consentiu. Olha o exemplo desse rapaz. Então, ele foi abusado sexualmente pelas prostitutas e também a mãe que colocou ele naquela situação. Mas chega a ser assim... Chocante. Chocante, porque a gente está falando de uma mãe. A gente não está falando nem de uma mulher, esposa, uma namorada. A gente está falando da mãe. A gente está falando de uma natureza corrompida, degenerada. A gente está falando de algo que vai além do ser imoral. A gente está falando de maldade, de uma crueldade, de um desrespeito absurdo. E aí a gente não vai considerar dados, se há, que mostrem que mulheres abusam sexualmente dos filhos. Quando nós falamos de abuso sexual cometido contra crianças, eu já disse e repito, nós temos a ideia de que esse abuso é cometido pelo pai, pelo tio, pelo avô, pelo cunhado, pelo amigo de alguém, da família, homens. Mas a gente não pensa mulheres. Que números nós temos em relação a mulheres que cometem abuso sexual? Bom, nós temos vários dados. Eu sei que todas as vezes que eu perguntar aqui sobre pesquisas, dados, eu estou trabalhando ou buscando os números com os quais você tem trabalhado, porque você tem pesquisado. Sim. Eu sei que não há a pesquisa que te dê esse embasamento, ou as todas, mas você está construindo. É que não tem nada unificado. Isso. Mas, por exemplo, tem várias fontes, né? Existem fontes que dizem que 5% dos abusos sexuais são perpetrados por mulheres, mas a gente sabe das subnotificações, né? Que existem todos os tipos de abuso. Mas mulher abusa sexualmente, sim. A gente sabe disso nos estudos, isso mostra. Tem uma tipologia de mulheres que abusam, que elas podem vir de 4 formas, né? Tem aquelas mulheres que abusam de crianças, especialmente dos seus filhos, que são aquelas que geralmente têm doenças mentais, né? Têm perturbações, e elas abusam sexualmente dos seus filhos. Tem aquelas mulheres que elas abusam de adolescentes, dizendo que houve consentimento, elas sempre alegam isso, mas eram adolescentes, né? Geralmente por causa de questões de poder. Tem mulheres que abusam sexualmente como coautora, geralmente com um homem junto.
E tem mulheres que abusam de homem. Agora, 5% dos abusos sexuais, eles são perpetrados por mulheres, que é o que alguns estudos aí falam. Mas as mulheres, elas abusam de uma forma diferente, né? Elas não... Porque quando a gente fala de abuso, tem uma forma que o homem chega, porque o homem chega mais pela força bruta, né? Agora, por exemplo, no estupro de uma mulher com um homem, muitas vezes ela não chega na força, ela chega com estratégias, né? E o homem, às vezes, não consentiu, mas pelo fato de o homem ter cedido à relação sexual ou ter tido um orgasmo, por exemplo, elas vão entender que o homem aceitou. Mas a gente vê também que esse fenômeno acontece quando é com mulher. Uma mulher violentada pode também, porque é uma questão fisiológica. A gente precisa levar também isso em consideração. Eu fiquei pensando no caso em que você disse que um dos que descreveram para você o que sofreu, ele foi amarrado, né? Foi preso, algemado, sei lá, à cama, foi dado a ele um remédio, quer dizer, ela escolheu estratégias para então conseguir o que ela intentava. Bom, meus amores, deixa eu lembrar aqui para você, a revista A Máquina Humana está disponível para você cuidar da saúde, cuidar da mente é também cuidar do corpo, cuidar do espírito é também cuidar do que você come, do que você bebe, cuidar dos exercícios, cuidar, enfim, da saúde global. A gente não pode separar o que é mente, o que é o corpo. Nós somos um todo, nós somos globalmente importantes. Então, eu convido você a pedir a revista Esperança Novo Tempo, A Máquina Humana. É sua. Basta você entrar em contato com a gente, pedir a revista A Máquina Humana, a fonte da cura. Descubra o segredo da saúde nos 8 recursos naturais. Saúde no prato. Seu corpo precisa desinflamar. Está inflamada, está inflamado, está doendo tudo, está sofrendo demais, não dorme, não come, não vive bem, não está feliz, não está satisfeito, onde que nós vamos reparar se não começarmos pelas bases? A base é o seu próprio corpo. Pede a sua revista pelo 0 operadora 12 21 27 31 21 12 21 27 31 21. Vai chegar na sua casa, você vai estudar tema a tema. E vale dizer que em cada lição tem questionário para você responder e ao final de tudo respondido, você vai comunicar à Novo Tempo, à escola bíblica, que você finalizou o estudo e receberá também uma certificação. Certificação. Você é aluno de uma escola bíblica e ainda é certificado. Ou seja, você pode aprender e muito e ter isso provado do seu aprendizado com o selo da Escola Bíblica da Novo Tempo. 0 operadora 12 21 27 31 21. Enquanto você liga para cá, nós fazemos uma pausa para que você não perca nada da nossa conversa e nem perca a oportunidade de ligar e pedir a sua revista 12 21 27 31 21. Se você não sabe, não é vendido. Nós não estamos vendendo nada para você. Nós estamos te convidando a viver melhor. Quem é que por aí liga noutra televisão? Vê se você encontra noutro canal, noutro lugar, alguém que está oferecendo para você com muito amor a oportunidade de você refazer a sua vida com os cuidados necessários. Só a Novo Tempo, meu amor. 12 21 27 31 21. Até já. Vamos lá? A conversa é para que você de fato preste muita atenção. Será que corre o risco de nós termos comportamentos abusivos sem nos darmos conta? Quero ouvir a resposta da Jamile Zin, que é psicóloga e pesquisadora, doutoranda no tema abusos cometidos contra os homens e a repercussão disso na criação dos filhos. Mas nós nem estamos falando na repercussão dos abusos sofridos ainda nesses termos da relação com os filhos. Nós estamos ainda passeando pelo universo do abuso cometido contra um homem. E aí, Jamile, você me dizia, Darleide, tem
alguns outros dados que eu quero compartilhar, por favor. Existe na verdade, quando a gente o Disque 100, né, que é o que se incentiva para denunciar, tem um relatório que se faz com todo o estudo ali do ano do Disque 100. E o interessante é que no módulo criança e adolescente, que está ali pela página 40, 40 e poucos, e está ao acesso de todos, quem quiser pode pesquisar. Ali está colocando a porcentagem de adolescentes e crianças que sofrem abuso. Agora eu não estou falando do homem, estou falando de crianças e adolescentes. E quem é que comete esses abusos? O interessante é que 55% dos abusos de crianças e adolescentes, quem sofre, 55% são as meninas. E 45% quem sofre são os meninos. Agora a gente vai para os suspeitos, né? Quem é que agride? 56% dos agressores são mulheres. Está lá, no relatório dos direitos humanos do Disque 100. 56% dos abusos cometidos contra crianças e adolescentes são as mulheres que perpetram, contra os 44% dos homens. O que é que você acha desses dados? Chocante. É muito, é muito. E esses dados, se é pelo Disque 100, são dados oficiais. Oficiais. Se são dados oficiais, estão disponíveis, nós precisamos falar disso mais vezes. E todas as vezes que o assunto for abusos, seja sexual, seja psicológico, seja de qual ordem que seja, nós estaremos falando de abusos cometidos de homens para contra mulheres e de mulheres contra homens também, no que diz respeito ao trato com crianças, adolescentes e no universo dos adultos também. Vê o quanto isso é sério. Eu chego a acreditar assim plenamente que Deus te levantou para ser uma voz que fala em defesa de um grupo que não é ouvido, que não é assistido, que não é respeitado no que diz respeito ao seu sofrimento dentro das relações. Me conta mais, destrincha mais. Sobre isso que eu acabei de falar, né? Tem argumentos, né? Mas a mulher termina ficando mais nervosa porque são as que estão com seus filhos em casa. As crianças estressam mais a mãe, as crianças irritam mais o pai está trabalhando, volta para casa, então ele termina não tendo tempo ali, né, para abusar do seu filho. Só que a gente não pode esquecer que o abusador sempre será o culpado. Não importa se o filho, né, ali, porque a gente sabe que criar filho não é você estar no parque de diversões. E às vezes a gente quer justificar, né, a impaciência, a gente quer justificar a agressão como se fosse o estresse. Por causa do estresse. Não. O agressor sempre será o culpado. Não importa se está estressado, se tem doença mental, daqui a pouco a gente pode falar das doenças mentais, mas não interessa. E a gente precisa entender isso. Tem que arrumar uma outra forma para, por exemplo, resolver o seu estresse. Como que os homens lidam com isso, assim, de forma prática, isso dos relatos que você tem? Eles permanecem, mas o que eles descrevem sobre essa permanência no relacionamento? Muitos adoecem. O adoecimento do homem é uma coisa que acontece dentro de um relacionamento abusivo. Muitos permanecem e permanecerão até que a morte os separe. Só que eles sofrem. Eles sofrem e muitos não percebem que estão sendo abusados, né? Por exemplo, eu tenho relatos de homens que eles não se percebem, eles ficam surpresos quando se dão conta. Que tipo de abusos é menos perceptível? O patrimonial. Patrimonial é o que menos eles percebem. Como ele aparece? O patrimonial ele é muito insidioso. Por quê? Porque o homem já está envolvido em outros tipos de abuso, então ele não percebe. Já tem ali o abuso psicológico, já tem ali o abuso, né, moral, né, e ele não percebe. E o que é esse abuso patrimonial? É qualquer coisa que subtraia algo que o homem tem, ou extorsão usando a conta bancária do homem. Eu tenho casos de mulher, né, que usou todo o salário do homem quando o homem recebeu, foi lá e fez as compras, porque estava estressada. Ou faz empréstimos no nome do homem, ou destruir documentos, ou quebrar celular, que é muito comum, né, numa crise de ciúme, quebrar o celular.
né? E, às vezes, esse abuso patrimonial não se vê. Esses exemplos aqui, alguns você percebe. Mas alguns homens não percebem que foi abuso. Ah, ela só estava estressada. Ela só estava chateada, né? O abuso patrimonial também é destruir objetos pessoais. Eu tenho o caso de uma mulher, do estudo contado com autorização, que ela, numa crise de ciúme patológico, porque aquela situação ali é um ciúme doentio, ela desconfiou que o homem estivesse traindo ela, né? E ela, numa crise de fúria, ela chegou no quarto, destruiu todas as roupas daquele marido, cortou do começo ao final das camisas, das calças, dos ternos daquele homem, quebrou todos os equipamentos dele, celular, computador. Quando ele chegou em casa, que deixou as coisas dele, foi para o quarto, enquanto ele se assustava com o que estava vendo, ela desceu e quebrou todo o carro dele. Todo o carro dele. Contando essa história aqui, parece que, né, como? E sem contar que também foi um abuso moral, né, porque o condomínio todo assistiu aquilo. E ele não tinha traído a esposa, segundo o relato dele, né? Ela tinha um descontrole emocional, uma desconfiança, e ela também tinha um descontrole emocional muito grande, né? E ele conta que depois de algum tempo, ela foi convidar ele para comer pizza, como se nada tivesse acontecido. Esse descontrole chega a ser um transtorno sério, 100%. grave. Você disse que falaria sobre transtornos mentais. Por que você falaria sobre? Eles aparecem nas relações comumente? Porque no abuso, e não importa se é o abuso, né, perpetrado por homem, mulher, não importa. Tem um número expressivo de situações abusivas que é por causa da doença. Mas, como eu falei, mesmo a pessoa estando adoecida... Não deixa de ser abuso. Não deixa de ser abuso, né? Então, existem vários transtornos, transtornos psicóticos, transtornos de personalidade, os borderlines, a bipolaridade. E tem um transtorno, agora falando, né, da mulher agredindo o homem, que não se fala muito, mas a gente tem que ter atenção, que é o transtorno disfórico pré-menstrual. Não se fala sobre isso. Não é a TPM, tá? Uhum. Não é o transtorno pré-menstrual que atinge aí, a depender da literatura, de 40% a 80% das mulheres, né? Tem uma divergência aí no que é escrito, mas o transtorno disfórico pré-menstrual, que até parece uma bipolaridade, as pessoas dizem assim, é bipolar, mas todo mês, naquele período, a pessoa está bipolar, né? Não. É o transtorno disfórico pré-menstrual, atinge de 3% a 8% das mulheres e, nesse período, a mulher descompensa, porque é uma forma severa da TPM, né? E elas ficam muito agressivas, muito hostis, nervosas ou depressivas, agressivas, né? E a gente precisa ter esse entendimento, porque o adoecimento mental pode levar à violência e pode levar à destruição da família. Então, tem que tratar. Tem que tratar. Uau! Bom, você nos acompanha aqui no consultório de família, falando sobre abusos cometidos contra homens. Você pode ainda estar um tanto chocada, talvez você chocado também, ou quem sabe está muito discordando de como assim homens sofrem. É que assim, contra fatos, argumentar é bastante complicado, porque a gente pode pagar de ignorante. E, especialmente, chamo a sua atenção outra vez. Nós somos cristãos. O pecado não afetou somente de modo a que mulheres sofram e homens sejam os algozes, pobrezinho. Olha o que o pecado fez. Nós todos caímos em degeneração. Todos nós somos aptos a práticas pecaminosas porque naturalmente o homem natural, a mulher natural, sem o Espírito de Deus, sem ter sido convertido a Jesus Cristo, sem viver em amor e bondade, ou mesmo que seja de forma por ética, e eu vou considerar aqui os que não creem em Deus, mas vivem por alguma ética, que ainda assim todos nós tenhamos em mente que, enquanto cristãos, principalmente, nós temos o dever de perseguirmos o que é justo. O que é justo é justo. Há mulheres que infernizam a vida de homens. Há homens que infernizam a vida de mulheres.
E nós estamos acostumados já a lidarmos com isto, e as mulheres têm muito medo de perder o que ganharam de visibilidade para a sua dor, mas nós não podemos, para dar visibilidade a uma dor, invisibilizar outra. Nós não podemos, para dar lugar a uma voz que precisa ser ouvida, de que há um sofrimento para esse gênero, calar a voz, invisibilizar ao outro que também sofre por causa do gênero ser o masculino. Então, sejamos justos, é fato que nós damos ênfase a um sofrimento e silenciamos a outro sofrimento. Chama bastante atenção que uma profissional da psicologia tenha e esteja ainda se debruçando sobre o tema de modo a perseguir essa justiça, né, para ser vista como enquanto justiça que necessário é. O que mais você quer compartilhar para hoje nós termos aqui sedimentado sobre o assunto? Eu quero dizer que a gente precisa continuar, eu não digo levantando essa bandeira, porque bem como você disse, quando a gente levanta uma bandeira, parece que as outras têm que ficar abaixadas. Mas a gente acrescentar essa bandeira. Você sabe, Darleide, que como você disse, né, as mulheres temem que o foco que o foco saia delas. A gente precisa continuar dando foco para essas mulheres, mas a gente pode muito bem ampliar esse foco. E nessa ampliação a gente vai incluir a todos. Até porque a justiça, né, Deus fala de justiça, a justiça é para todos nós. E que a gente possa, né, porque a gente percebe que muitas mulheres não querem que falem sobre isso, porque elas também têm suas dores. Sim. Elas também sofreram e sofrem. E, às vezes, elas colocam os homens tudo no mesmo pacote, mas a gente precisa entender que nós, mulheres, precisamos dos homens, os homens precisam das mulheres, para que a gente possa viver o plano de Deus na nossa vida. Agora, Jamile, você vê um movimento forte, já de décadas, que põe essa mulher no lugar de um protagonismo dentro do universo conhecido como feminismo, e que essa mulher muitas vezes é levada a agir ou reagir ao ambiente que muitas vezes é contrário à emancipação dessa mulher, enfim, ao lugar dessa mulher devidamente, muito pela violência. Há um sentimento assim de eles são terríveis, eles são os problemas. E aí, o que você vê do feminismo no silenciamento do sofrimento dos homens também? Bom, o movimento feminista, ele veio, né? Se a gente for estudar todo o movimento feminista, a gente vai ver que lá atrás as motivações, tinham motivações até que... Interessantes, né? Aí veio, né, as várias ramificações. E hoje as pessoas falam das coisas que não conhecem, que não sabem, né? E se a gente fosse aprofundar em algumas questões do movimento feminista, a gente vê que muitas coisas se mostraram ineficientes. É um movimento que ainda está por aí, mas, por exemplo, uma das correntes feministas, né, uma das correntes, elas não se comportam todas da mesma forma, coloca aí que o homem tem que ser odiado. A gente ouve muito falar da misoginia, né, que é o preconceito contra a mulher, mas tem um termo que quase não é falado, que é a misandria, que é o preconceito contra o homem, e algumas falam até do ódio contra o homem. E quando eu estava iniciando minha pesquisa, Darleide, eu fui comprar alguns livros. E pesquisando, você sabe quando a gente começa a pesquisar, aparece aquilo que a gente está pesquisando. E na minha pesquisa, na compra de livros, um site me enviou que na compra, a partir de tantos reais daqueles livros ali que eu queria comprar, eu ia ganhar um livro grátis. Sabe qual era o título do livro? Eu Odeio os Homens. Mas eu não pedi aquele livro. Não, mas você vai ganhar esse livro. Porque eu estava pesquisando materiais que falassem sobre os homens. E veio no pacote, para mim, de presente, esse livro, Eu Odeio os Homens. E quando a gente vai folheando aquele livro, né, é um convencimento de que o homem pode se viver, né, não precisa do homem na sociedade. E a gente vê que as sociedades que tentou ser matriarcais, ou seja, só de mulher, elas se mostraram muito ineficientes, né, não deram certo. Então, a gente vê aí a necessidade de a gente entender todo esse fenômeno, o movimento feminista, para que ele veio,
né? Se a gente vai entrar nisso, como é que vai ser, para a gente também não embarcar numa barca furada. Olha só, o cristão tem um lugar de partida, tem um lugar que o conduz o caminho, tem um propósito a ser alcançado. A redenção nos é exposta pela palavra de Deus, no sacrifício de Jesus Cristo, no amor expresso de Deus em nos dar Jesus Cristo, para revelar o amor grandioso do Criador em resgatar-nos quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Qualquer bandeira, ainda que ela pareça justa, ainda que ela pareça necessária, do ponto de vista humano, se ela confrontar aquilo que é proposto pela palavra de Deus, não deve ser embarcado pelo cristão. A bandeira que nós temos para reparar a injustiça é a bandeira do Evangelho de Jesus Cristo. Todas as vezes que nós nos identificamos com uma bandeira X, de um movimento X, em nome de algo X que defenda, tenha muito cuidado. Pode parecer que é em nome da justiça, mas nem sempre, ao que o olhar humano é justo perante o que de fato é justo no reino de Deus. É justo que ponha-se um movimento, seja ele de ramificação A, B ou C, mas dá-se nesse berço o pôr um contra o outro, não importa, não use tal bandeira. Não se identifique como feminista, cristã, identifique-se como cristã. Identifique-se como cristão. Eu sou cristão. Eu falo em nome do Evangelho, porque o Evangelho me comissionou por Cristo Jesus a que eu vá e eu ensine todas as coisas que Cristo me ensinou. E onde Cristo me ensinou? Na palavra de Deus. Como mulheres feministas, mas mulheres cristãs e não feministas. Porque você pode estar sendo usada para fomentar um discurso que cai num livro como este, ou numa ideologia como esta, de que odeio os homens. Você me entende? Nós somos cristãos, nós somos cristãs. Nós abrimos a Bíblia e nós vamos encontrar de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar da boca de Deus, da boca de Jesus Cristo, da revelação dada pelo Espírito Santo, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que homens e mulheres precisam, carecem desesperadamente de terem o coração quebrado para ser refeito pelo Espírito de Deus e nos tornemos semelhantes a Jesus. Um homem e uma mulher semelhantes a Jesus no Espírito não fará distinção se esta é mulher, mulher, este é homem. Não, nós vamos reparar. Isto está errado, isto é pecado. Esta violência cometida contra uma criança, contra um velhinho, contra uma menina, contra uma mulher, não importa, é errado, é pecado. Essa violência cometida contra um homem, não interessa se a mulher que está sob estresse, não interessa. Ele está sofrendo, é pecado, é errado. Ou nós somos cristãos para levantarmos a bandeira do Evangelho, ou nós vamos ficar sendo boca de movimentos, boca de militância, boca política para fins que não atendem de fato com a profundidade que deva atingir o Evangelho. Saia desta história de defender bandeira aqui, bandeira colar, que não seja o Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho que vai nos dizer o que é justo, o que é injusto, o que é pecado, o que não é pecado, o que está errado, o que deve ser combatido, o que deve ser denunciado. É o Evangelho quem denuncia. Guarda isso para você. Não se mova pelas bandeiras humanas ou humanistas. Fie-se pelo Evangelho, defenda o que o Evangelho defende e aí você não vai errar. E não distorça o Evangelho. Isso também pode acontecer. Minha amiga, nós vamos nos encaminhando aqui para nos despedirmos por hoje, porque eu quero você de volta. O que assim, você diz, Darleide, a gente não pode deixar de entregar essa informação, esse material para quem está em casa em termos de conteúdo? Eu diria que a gente deve buscar conhecimento. O meu povo padece por falta de conhecimento. A gente precisa entender os fenômenos, a gente precisa compreender o que é que existe hoje e cada um precisa avaliar como é que está a sua relação, né? Porque
muitas vezes, se você não perceber, ninguém vai perceber por você, né? Então, para quem está em casa, observe, avalie, busque, né? Principalmente entendimento, conhecimento, para que sua família e nem você padeça por falta de conhecimento. Quem sabe essa seja a oportunidade de a gente abrir diálogos, né, sobre o assunto. Você chegou na sua pesquisa, obviamente por ser parte da sua busca, quando você diz a repercussão do abuso cometido contra homens em relação aos filhos. O que você está buscando nesse sentido? O impacto de um homem abusado, porque a gente sabe que o abuso dentro do ambiente familiar, doméstico, traz sofrimento e traumas a todos, né? Mas em especial ao filho quando é um pai abusado, né? E eu tenho percebido que os meninos perdem a referência, né? Eles perdem a referência do que é um pai de família. E as meninas, eu tenho observado que elas estão olhando para os homens como sem aquela função que ele deveria ter. Porque quando a gente ouve falar do homem da casa, quais são as funções paternas, né? Uma delas é a proteção. Mas como é que esse homem vai proteger a sua prole se nem a ele mesmo ele consegue proteger? Então, eu tenho percebido uma desistência de algumas meninas na figura masculina, né? Até na construção da sua família. Claro que ainda eu estou aprofundando as pesquisas, mas eu já ouvi depoimento de meninas dizendo que não precisa de homem, que homem é só para atrapalhar, que é estorvo, né? Porque a imagem do homem tem sido diminuída quando essas meninas veem o pai apanhando, o pai sendo maltratado, o pai recebendo rechaços e xingamentos dentro de casa, de que não presta para nada, de que não serve para nada. E elas ouvem isso, algumas ouvem, e aí olha para o homem com descrédito. Gente, isso é um emaranhado que às vezes a gente não faz a ideia devida do emaranhado que é, de um sistema, se posso dizer assim, nesse emaranhado que nos leva cada vez mais a ver na figura do homem uma figura fraca ou violenta, olha só, ou agressiva, mas de qualquer forma uma ação que leva a que essa geração tenha na imagem do homem uma distorção absurda. Você vai encontrar homens que pedem desculpa por serem homens. Você vai encontrar uma geração de meninos que estão sendo levados a uma fraqueza das suas atitudes, do seu pensamento, das suas ideias, da sua forma de se expressar. E está isso exposto no jeito que se veste, no jeito que fala, no jeito que trabalha, no jeito que se relaciona. Os homens estão perdendo a sua virilidade, a sua masculinidade, quase que, eu posso dizer, de um sistema que tem produzido esse tipo de homem. Ao mesmo tempo que tem um sistema produzindo mulheres muito violentas, mulheres muito agressivas, em nome de se defender, e não há de se negar que muitas vezes vai ser preciso se defender, mas nós estamos trabalhando nestas bases de o empoderamento que é contra o outro. Tem uma cena no livro, uma cena no filme da Mulher Maravilha, acho que o penúltimo dele, coisa assim. Eu fazia uma viagem longa, internacional, e aí eu falei, deixa eu assistir aqui nesse voo a longa distância, este filme para eu ver o que puseram na boca da Mulher Maravilha. E a Mulher Maravilha naquele filme, não é o último, um outro, ela vai dizer assim numa das cenas: homens só servem para procriar. Se a mulher do alto de Hollywood fala para o mundo, para todas as mulheres, incluindo as meninas, incluindo os meninos também que porventura assistirem, que o lugar do homem é só este, então se eu não preciso de procriação, eu descarto, eu não preciso de homem. Vocês são os inúteis, vocês são os idiotas, eu não preciso de você. Se eu quiser ter um filho, quem sabe eu recorra a um banco de esperma, quem sabe, ou eu recorra a um homem que eu possa usar. Isso está em nosso entorno ou já mesmo dentro da casa da gente. E por que não dizer dentro da igreja da gente, sem a gente se dar conta de que temos dado
menos importância para a voz do Evangelho, verdadeiro Evangelho, Evangelho de Cristo, a verdade, e estamos absorvendo vozes que chegam até nós com ares de poder e justiça. Cuidado com isso. Nós vamos voltar com esse tema noutro momento, ainda com a Jamile. Você volta comigo? Com certeza. Muito obrigada, querida. Então fica aqui o nosso convite para você continuar sempre com a sua Novo Tempo e acompanhando, claro, o consultório de família. Obrigada, ore a respeito, pense a respeito, reveja suas relações em casa, homens e mulheres, revejam como tem vivido, se reposicione segundo o propósito de Deus para a sua vida e para a sua família. Beijo e até a semana que vem.